Salve, salve! Galera esperta do meu Piauí! Salve, salve, estudantes do meu Brasil! Muito boa tarde! Professor Francisco Rufino, aqui na tua timeline para mais uma aula de redação nesta semana maravilhosa, beleza? Hoje é dia 5 de outubro de 2022. 4 horas e 21 minutos cravados aí na nossa tela. E a gente estende aí nosso boa tarde a todos os que estão aí no nosso canal Educação pelo YouTube. Também aos alunos que estão nos interiores, nos acompanhando via satélite pelo kit IPTV Seduc. Em especial, Geromênia, beleza? Parnaíba. Um abraço a todos vocês que estão conosco. São Félix também já andou por aí hoje à tarde, se ainda estiver, receba nosso abraço, beleza? Que Deus abençoe todos vocês. Estamos nessa para trabalhar a redação. Professor Rufino, o que é que o senhor trouxe hoje na primeira série à tarde para nós? Nós trouxemos aí um ferramental muito legal que é analisar fatos e opiniões em artigo de opinião e edital. Olha só, que interessante. Nós vamos perceber aí como é que se dá os fatos e argumentos aí nesse tipo de texto. Beleza, pessoal? Vamos nessa, vamos ver como foi que os slides nos orientou hoje na aula. Nós temos aqui primeiramente um roteiro, não é? Que é a caracterização do campo jornalístico midiático com foco em novos gêneros, não é? Em circulação de mídias e práticas culturais digitais. Porque a gente não pode mais se desvencilhar disso, né, pessoal? Nós estamos diante de toda essa onda aí que envolve a cultura digital. E é nesse espaço que nós vamos entrar em contato com os artigos de opinião. Porque os artigos de opiniões, eles passeiam nos mais variados sites, nos mais variados blogs, beleza, pessoal? Eles passeiam nos mais variados meios midiáticos. E o jornalístico, tanto televisionado como transmitido via rádio, ele é também muito presente. E aí, nessa semana nós também estamos com um projetozinho integrador de pensar em tratar com vocês a questão da saúde. Saúde de quê, professor? Física? Da saúde mental. É claro que se minha mente vai bem, se minha mente vai e anda saudável, é claro que o corpo também vai ficar. Mente sã, corpo sã. Tem essa história aí, hein? Em dizer que como ela comanda todos as nossas outros departamentos da vida, então é interessante que a gente invista muito na nossa saúde mental. E aí a gente vai trazer fatos e argumentos em artigo de opinião, tratando dessa temática da saúde mental, como forma de integrar todos vocês aí no nosso projeto integrador do mês. Não somos loucos, apenas vivemos em um mundo onde não vale a pena ser normal, não é? Então qualquer atitude que fuja do padrão, mesmo que essa atitude não desrespeite lei alguma, nós, notadamente, por vezes podemos ser muito mal interpretados. Beleza, pessoal? É onde entra a nossa maturidade, tanto em ver o diferente e aceitá-lo como diferente, como forma de agregar valores, beleza? É um dos nossos comportamentos. Ou nós mesmos termos o nosso próprio estilo de vida para evitar que a gente só seja um repetidor, vamos dizer assim, de comportamentos sociais. Eu digo muito isso para os meus alunos, do presencial, inclusive. Eu dou exemplo assim, ó. Cara, tu pode ser muito bem tido como um diferentão, não é? Até o louco. Se de repente alguém está na fila do lanche, escorrega e cai, a tendência é que todos os alunos gritem, mangue, né? Se tu de repente não grita, não manga, fica calado, pelo contrário, faz sair do teu lugar e vai ajudar o colega, aquele comportamento teu quebra todo vamos dizer assim, uma rotina que se esperava no universo aí da adolescência, que é não se importar com o colega, achar que ali é motivo para risos. Então a gente tem que quebrar essa normalidade, entre aspas, né, que a gente vê no dia a dia dos espaços escolares. Eu dou muito esse exemplo para poder você entender que não é que a gente é louco, não é?
A gente só quer viver um estilo diferente de tudo aquilo que aparenta ser normal. No universo da escola, se é normal mangar do colega que caiu e escorregou, eu não vou mangar, né? Digo isso porque é naturalmente normal. O normal seria mangar, quando que não é. O normal seria ajudar. Pensamentos negativos nas partes dos cérebros. Do cérebro nós temos algumas regiões que comandam determinados sentimentos e emoções na nossa vida, não é? Como estresse, depressão, crises, ataques, medo, ansiedade, fobias, pânico, pensamentos negativos. Segundo a neurologia, não é? E a neurociência já explicou que se a gente nutre pensamentos negativos, a gente vai atrair negatividade, vai somatizar isso aí. Eu já vi muito isso, professor, do pessoal falar em somatização. O que significa isso? É quando a gente acaba sentindo sintomas, sintoma. Somatizar vem de sentir na pele, sentir no corpo os sintomas que a gente, aparentemente, só pensava na imaginação. Por isso a gente tem que evitar pensamentos negativos. Aí aqui tem uma chargezinha só para brincar com a temática. Dois loucos aí, certamente cerceado o direito de ir e vir, porque estão aí em suas faculdades mentais um tanto destruídas, derrubadas, um dia assim, vamos pular? Eu, hein? Do outro lado só tem louco. Então, você imagina que a consideração que ele tem de normalidade está, sim, movido pelo universo que ele tem, de amizades, de vivência. Ele é que é o normal aqui, segundo a charge. Loucos é o que estão lá fora. Voltando. Ah, deu certo. Tem uma música muito legal, não é? Do... Como é que diz? Arnaldo Batista é o Arnaldo Batista é quem compôs. Tá tudo normal aí, minha diretora? Está sendo transmitida normalmente, né? A aula. Deu uma quedazinha de energia. E a televisão desligou aqui. Que a música diz assim: dizem que sou louco por pensar assim. Se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz. E não é feliz. Não é feliz. Se eles são bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Se eles têm 3 carros, eu posso voar. Se eles rezam muito, eu já estou no céu. Mas louco é quem me diz. E não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu. Sim, sou muito louco, não vou me curar. Já não sou o único que encontrou a paz. Mas louco é quem me diz que não é feliz, eu sou feliz. É Ney Matogrosso quem interpreta essa canção do Arnaldo, que vem trazendo essa temática, cujo título é Balada do Louco. O que é que a gente tem por a balada? Festa, né? Um momento de descontração, de felicidade. E o eu lírico dessa canção, ele se encontra justamente falando desse lugar. O lugar de fala dele é de satisfação, de gratidão, de não se importar com os padrões sociais. Por isso mesmo, ele vem fazendo alguns comparativos. A sociedade, ela preza muito pela beleza física, não é? E muitos dizem que são bonitos. Aí ele traz uma figura, não é? Do século até passado, século XX, acredito que um grande famoso do cinema, Alain Delon, para falar aí da beleza comparativa dele com esse artista. Famoso, quem não foi como Napoleão, né? Bonaparte, beleza? Aquele que promulgou aí toda a Revolução Francesa. Então, se eles são famosos, ele já se acha o próprio Napoleão.
Tu imagina que o eu lírico, ele vai sempre se colocando à frente, não é? Vai sempre se colocando num patamar a mais para não deixar que a baixa autoestima atrapalhe a sua vivência. Então a música ela passa uma mensagem legal e quebra alguns tabus. Vamos ver aqui a respeito dessa canção, não é? Qual é a mensagem que ela passa para nós? Quem quiser participar, pode aí dar um gabarito para a gente. Bota um minutinho aí, minha amiga Janaína, enquanto a gente se recompõe na volta aí. Parnaíba 11. Qual é o gabarito que vocês acreditam ser para esta questão? Agora há pouco a gente leu a canção poética Balada do Louco, interpretada por Ney Matogrosso e produzida aí de autoria do Arnaldo Batista, não é? E a pergunta é, a letra dessa canção aí passa ao público que mensagem? Uma mensagem de preconceito, será? Não, senão a gente nem aceitaria a música, né? Como é que a gente vai aceitar uma música do Arnaldo Batista em que ela passasse uma mensagem preconceituosa em relação às doenças mentais? Lembrei agora, Livramento, inclusive tu diz aí, até da temática de redação do Enem, do ano de 2020. Foi justamente os estigmas relacionados aos problemas de saúde mental no Brasil. O que é esses estigmas? É os preconceitos existentes, não é? Então a letra A não fica legal para ser a mensagem passada. Denúncia de atitudes de intolerância da sociedade aos portadores de problemas mentais. Será que chega ao nível da denúncia a mensagem passada pelo texto? Acredito ser um certo exagero. Desrespeito às normas sociais vigentes. E a D diz, reflexo sobre o quanto as pessoas são diferentes e têm qualidades próprias. A D está meio que ilegal, não é? A B também, mas ela pega a quase que trazer para nós aí um certo exagero. Então, conforme eu já imaginava, não é? Dando um clique aí, nós temos como gabarito a reflexão, porque o Eurico vem fazendo isso. Olha, se a sociedade diz que não é feliz, eu sou feliz. Eles se acham famosos, eu já me acho Napoleão. Né? Então, a autoestima do Eurico está muito alto dentro da mensagem da canção. Por isso mesmo que ele provoca essa reflexão, para dizer que as pessoas são diferentes e têm qualidades próprias. Não precisa eu me preocupar tanto para me enquadrar num padrão social. Ah, professor, mas se eu não fizer isso, eu vou ficar fadado ao descarte. Vou ficar fadado a ficar à margem do processo. Não, eu acredito que sim. Mas você precisa sim deixar destacar as suas qualidades, deixar destacar a sua personalidade. É claro que uma personalidade
meio que conturbada, fortíssima, agressiva, preconceituosa, não vai se encaixar. Muito bem, vai haver problema. Mas uma mentalidade, uma personalidade própria, autêntica, não é única. Pelo contrário, isso é até bom, não é? Porque a gente nada contra essa maré da mesmice. A gente vai nadar contra essa maré do oba-oba, do todo, do Maria vai com as outras. Então, sejamos loucos nesse sentido, de burlar, não é? O fluxo natural das coisas, entre aspas, né? No sentido bom. O tema da canção, Balada do Louco, saúde, está associada a um hiperônimo. Ah, professor, mas aí você me pegou. Eu perdi essa aula. Eu não sei o que é hiperônimo. Galerinha, tem sinônimo, antônimo, hiperônimo e hipônimo. A palavra hiper. Hiper significa amplitude, grandiosidade. Ônimo é nome. Então é buscar um nome muito mais amplo. Quer um exemplo de um hiperônimo? Animal. A palavra animal é um hiperônimo em relação a outras palavras que vai ser menor em relação ao campo semântico dela, da palavra animal. Por exemplo, rato, cão, gato. Todas essas palavras, rato, cão, gato, são palavras de campo semântico específico, enquanto que a palavra animal é de campo semântico amplo. Então vamos agora procurar uma ali que é de campo semântico enorme, que engloba tudo o que eu venho dizendo aqui no nosso projeto integrador. Em especial, que engloba tudo o que vem falando dentro dessa canção. Nós temos ali a letra A, qualidade de vida, e temos a letra B, saúde mental, temos sanidade mental e loucura. Interessante perceber que sanidade mental e saúde mental, né, são sinônimos, né? Insanidade é o contrário, viu? O in. Mas sanidade mental é ter saúde mental. Então, na verdade, nós estamos trabalhando o quê? Eu acredito que seja qualidade de vida. Então, é qualidade de vida pensar diferente da grande massa. É qualidade de vida evitar ser um Maria vai com as outras. É qualidade de vida você investir na sua paz interior. É evitar discussões fúteis, é evitar briga política, não é? É evitar tomar partido, não é? É claro que também eu não estou dizendo fique em cima do muro, mas eu estou dizendo para que você, para ter uma qualidade de vida, você invista em comportamentos muito mais saudáveis, como essa da balada do louco, porque a canção traz só um otimismo, traz uma autoestima bem legal. Segundo o texto, eles é uma referência à sociedade, para a qual ser louco é. E aí, galera, para a sociedade, o que é ser louco? Não é? É querer ser melhor que os outros, é querer ser Deus. Para a sociedade, ser louco é não ser tão normal. Ou para a sociedade, ser louco é não obedecer aos seus padrões. Me parece que gera uma confusãozinha ali entre duas letras. Eu já estou aqui tendendo, eu ainda não sei o gabarito não, pessoal, eu faço na hora, né? Eu estou aqui muito tendencioso a acreditar que a sociedade acha-nos loucos quando a gente não obedece os seus padrões, eu acho. É como o exemplo que eu dei ainda agorinha. Se eu tenho aqui uma escola com 400 alunos, não é? E alguém escorrega na fila do lanche e todo mundo grita, todo mundo vaia, será que é eles que são os normais? E eu que não vaiei, pelo contrário, saí do meu lugar e fui ajudar o colega, ainda reclamei com todos que fizeram isso, será que eu é que sou o louco ali? E todos os outros que gritaram são os normais? Então, essa reflexão a gente faz justamente para tentar buscar, vamos dizer assim, uma base para a nossa resposta, que eu estou querendo sustentar, que é a letra D, né?
de aluno dedicado. Querer ser melhor do que os outros, isso já é normal para a sociedade, porque é o que a gente faz toda hora no Instagram, querendo postar sempre. A gente nunca posta nada que nos deixe em situação vexatória, né? A gente só posta em situações brilhantes. Querer ser Deus, não ser tão normal, então tá mais para essa questão de só ser distrator aqui da questão. Não faz sentido dentro da letra da canção. Vamos dar um clique para ver se a gente... Olha aí. Então, para a canção, o eles ali é a sociedade. Mas a sociedade, para ela, louco é isso. É não obedecer seus padrões. Então, você será normal se obedecer. Então, vamos obedecer os meus padrões, você é dito um ser normal. Desobedeceu, é um anormal. Mas o que eu trouxe hoje como temática de saúde mental não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Não deve funcionar. E aqui nós temos o artigo de opinião, que é o gênero que eu me proponho, na tarde de hoje, analisar com vocês. Para quando vocês precisarem produzir artigo de opinião, vocês têm uma base de como é que funciona. O título é A Saúde Mental é Coisa de Todos. Aí tem uma imagem que ajuda, 10 de outubro, segunda-feira, vai ser o Dia Mundial da Saúde Mental. Nós vivenciamos hoje o Dia do Idoso, não é? Dia Nacional de Comemoração à Atenção à Pessoa Idosa. Legal. No mês em que se celebra a saúde mental, parece-me importante abordar o estigma ainda associado a esta área. Quem nunca ouviu frases como ir ao psicólogo é para malucos. Se ocupares a cabeça, isso passa-te. Não é desculpas para não trabalhar. Menino, tu não estuda muito que tu vai ficar doido. Estou acrescentando esse porque eu ouvi demais. Já vou contar a história de onde é que surgiu isso. Entre muitas outras que são ditas ainda diariamente em pleno século XXI. No contexto da saúde mental, a saúde da mente, vou modificar porque eu acho que o autor não se ateve ali, repetiu saúde mental perto, é das áreas mais afetadas pela questão do estigma, o que traz muitas consequências negativas para o cotidiano das pessoas com doença mental. Apesar da evolução e da maior normalização dos problemas psíquicos que tem existido em Portugal, há ainda uma grande injustiça social para com as pessoas que sofrem com problemas desta natureza. A ignorância em relação às perturbações mentais e ao seu tratamento é também ainda evidente. A ignorância em relação ao tratamento, à abordagem, é ainda evidente. Vocês sabiam, né, que os CAPs, que é os Centros de Atendimento Psicossocial, as pessoas que sofrem com algum transtorno mental por conta do uso abusivo de álcool, droga, enfim, ou mesmo por questões neurológicas, não é? Foi um avanço, porque as pessoas que eram cometidas desse problema de saúde na mente eram tratadas que nem aquela chargezinha ali, com camisa de forças, amarradas, trancafiadas em celas. E hoje não. A pessoa que sofre desse transtorno mental, ele deve ser tratado de forma integrada, não é? Interativa, por meio da arte. Existe até um filme que eu citei numa das redações que eu produzi quando saiu esse tema no Enem, Nise, No Coração da Loucura, não é? Trata justamente dessa questão. Nice, O Coração da Loucura. Ela conta a história de uma médica que revolucionou o atendimento psiquiátrico no Brasil, trocando camisas de forças, eletrochoques, não é? Por terapias e artes, não é?
Sim, faltando a história lá das pessoas. Mas eu ouvi isso da minha avó, não sei se vocês ouviram, meninas que estão aqui no estúdio. A minha avó dizia: menino, deixa de ler. Hoje tu já passou o dia todo lendo esse livro, estudando, tu vai ficar doido. Quem estuda muito fica doido. Minha avó dizia, me lembra, né? Minha querida avó Maria Esther. Mas, claro, ela falava no contexto da ignorância da época. Eu acho que, possivelmente, alguém leu para ela a obra Don Quixote de La Mancha. Porque no enredo da obra diz que Don Quixote ele lia muitos livros de cavalaria, de grandes feitos heróicos. Mas só que Don Quixote, ele era, na época, século... Qual, Rufino? Não me recordo, será que é 14 ou 15? Eu não sei se eu vou errar o século. Mas bem antigo, ele era esquizofrênico, ele era doido. Mas ele era um doido que lia, gostava de ler. E aí, deveras, ele lia, e o que ele lia, ele queria repetir na vida real. Então, ele lia muitos livros de grandes feitos heróicos, ele saía com as espadas dele, não é? Pelo mundo afora, em cima do seu cavalo, Rocinante, com um amigo dele, Sancho Panza. Aí, passaram essa história para minha avó, eu acredito que ela acabou pensando que quem lesse, assim como o Don Quixote lia muito, ficava doido, mas não. Don Quixote não ficou doido lendo, ele já era doido, ele era um doido que lia, né? Ele era um louco que lia. Essa é a história que surge. Pois bem, professor, entendi. Vamos ver se tem alguma questão acerca desse artigo. Tem. Tá aí. O tema do artigo de opinião é qual? Qualidade de vida, saúde mental, sanidade mental ou loucura? É claro que tocou-se nos assuntos, tentou-se dar exemplos, não é, de saúde mental. Mas como aqui a gente quer trazer de forma mais ampla a qualidade de vida, como por exemplo, Setembro Amarelo, não é? Ao invés de falar simplesmente do suicídio em si, a gente fala da valorização à vida, que é uma espécie mais polida de ampliar esse assunto, não é? Porque quando se fala em Setembro Amarelo, para se dar atenção, importar-se com o outro, falar da empatia, do colocar-se no lugar do outro, nós podemos ampliar isso para além do simplesmente trabalhar suicídio e falar de quê? Da valorização da vida. Então, eu acredito que o tema desse artigo de opinião seja saúde mental, mas vai trabalhar justamente a qualidade de vida. Mas vamos ficar com o tema saúde mental, né? Uma falha nossa que a gente poderia tirar ali sanidade mental do lugar, porque também são as mesmas coisas. Então, para efeito ao pé da letra, seria 2 gabaritos. A letra B e a letra C. Porque saúde mental e sanidade mental são expressões sinonímicas, né? Estigma. Muito candidato nesse ano aí, que teve esse tema, que foi 2020, estigmas relacionados aos problemas de saúde mental no Brasil. Ó, muito aluno se apavorou só por conta da palavra estigma. Porque ela é uma palavra um tanto diferentona, eu não a uso todo dia, mas estigma é ferida, cicatriz, preconceito, desafios, não é? É tudo que envolve o que não é bom. Então, estigma significa preconceito. São exemplos de preconceitos, de estigmas, contra pessoas com problema de saúde mental. Aí vamos escolher aí. Ir ao psicólogo é para malucos? É um exemplo de estigma. Achar, não, eu vou ao psicólogo, não estou me sentindo bem, meus comportamentos têm mudado, eu tento evitar, mas não consigo. Vou ao psicólogo. Mas vá dizer para os colegas que estão indo ao psicólogo. Ou mesmo em casa, vá sugerir ir ao psicólogo. Os próprios pais, às vezes, alguns, nem todos, né? Já acham isso um absurdo. É um estigma. Se ocupares a cabeça, isso passa-te. Meu amigo, não passa. Enquanto você não resolver a raiz do problema, não é ocupando. Vai ajudar. Vai.
Pode, em alguns casos. Em outros casos não ajuda em nada. Mas, na verdade, alguns problemas têm que ser tratados com psicotrópicos, não é? Isso é uma série de remédios passados pela medicina para trabalhar isso. Com todo respeito às religiões. Não é batendo Bíblia na cabeça de ninguém, não é exorcizando, não é? Que a gente vai tratar problemas de saúde mental. Não é bem assim. A ciência está aí, comprova. É uma doença como qualquer outra física, só que ela se imprime na mente, se imprime na alma, que é uma dimensão da nossa vida pouco palpável. Então isso aí também é um preconceito. Ele está assim porque é desculpa para não trabalhar. Também é outro estigma com quem é louco, com quem tem depressão, com quem tem algum problema psíquico. Não podemos dizer assim. Devemos realmente dar atenção para ver se realmente a pessoa está com isso ou aquilo. Então, por isso mesmo que todas essas aí, nós vamos marcar a letra D. Porque todas elas são exemplos de estigmas relacionados aos problemas de saúde mental. E quando eu dei essa aula de redação propriamente dita sobre o tema, engraçado que eu citei como argumento alguns filmes e novelas que acabaram por fortificar esses estigmas em nós, de que a loucura é algo de outro mundo, que é monstruosa, que é assassinativa, não é? Quem nunca viu Psicose, o filme Psicose, né, da década de 80, né? Quem nunca assistiu Sexta-feira 13, um adolescente serial killer que usava uma máscara horrenda. Então, todos esses filmes, não é, que trazia o serial killer com problemas de saúde mental, acabou que imprimindo na gente que o louco é um ser à parte, não é? Amaldiçoado. E a tradição também bíblica e religiosa, às vezes, trouxe muito isso pra gente, não é? De que o louco está endemoniado. E não é bem assim. A saúde avançou, os estudos avançaram, e a gente sabe que isso aí é um problema neurológico, né? Então, letra D é o gabarito para essa questão. E aí a gente está dando embasamento, ó, buscando fatos, argumentos e opiniões para embasar teu texto, porque essa é a pegada da aula. Segundo a estrutura dos textos argumentativos, esse primeiro parágrafo do texto, o que é que ele deve conter? Se for da redação propriamente dita, porque ali, galera, ó, é bom que se chame atenção, hein? São João do Arraial, Parnaíba, todo mundo que está aí presente. Aquele texto que eu li lá, vamos lá rapidão nele. Aqui. Ele não é um texto modelo redação Enem, jovens, não é. Beleza? Primeiro que a gente não orienta um parágrafo enorme na redação do Enem, porque você só tem 30 linhas, é bom que você divida isso aí em no mínimo 4 parágrafos, não é? No máximo, quer dizer, 4 parágrafos. Aqui está no estilo de um artigo de opinião, porque é o gênero textual que eu trouxe. E o artigo de opinião, ele já foge um pouco da caracterização específica da redação modelo Enem, como reza a banca examinadora. Por isso nós vamos já lá buscar a resposta. Mas olha o dia que ele começou. Ó. No mês em que celebra a saúde mental, parece-me importante abordar. Então a pessoa fica muito à vontade, ela usa até parece-me. Primeira pessoa. E aí a pergunta é justamente essa. Os textos argumentativos, eles têm que ter uma introdução, eles têm que ter um desenvolvimento, eles têm que ter uma conclusão, né? E o primeiro parágrafo, jovens, fica a cargo dessa introdução, não é? Primeiro parágrafo. E o que é que deve conter? Temas e fatos? Não, porque fatos a gente deixa lá para a parte do desenvolvimento, que é os parágrafos centrais. Vê aí como a letra B tá legal, ó. Tema e tese. E isso no Enem também. No Enem, depois que a gente contextualiza, associa o tema, a gente emite logo a tese, que é a gente buscar as causas para aquele problema abordado no tema. Então é natural que eu traga o tema à tona, contextualizado. Ali ele vem falando do mês de outubro, mês dedicado a pensar nisso, não é? Em especial dia 10, próxima segunda-feira. E aí ele vai lá pelas tantas, lá pelo final do parágrafo, levantar a tese.
O Felipe, por que não seria fatos e argumentos? Isso aí é elemento próprio do parágrafo de desenvolvimento. O Fini é a proposta de intervenção, independentemente de ser um artigo de opinião ou redação Enem, proposta de intervenção é natural que fique lá no parágrafo conclusivo. É por isso. Ah, professor, entendi. Então, beleza. É para ser a letra B. Se não tiver, a gente conserta. Tá aí. Dando um clique, a letra B ficou aí vermelhinho, apontando para nós que ela é o gabarito. Opinar, argumentar, defender ideias. Em nosso dia a dia a gente faz isso. A todo momento emitimos opiniões ao defendermos nossas ideias. Isso acontece em casa, na escola, no trabalho, na rua. Opinar, gente, argumentar, convencer o outro ou ser convencido fazem parte da nossa vida, de forma natural, não é? É uma forma de participar mais criticamente da sociedade, para tu não ser um cidadão apático. Lembra do Maria vai com as outras? Lembra do ser inteiramente passivo, apático, inerte? Também não queremos. Não é saudável esse estilo de vida. É interessante que a gente tenha a opinião formada, beleza? E aí, se a gente não tiver opinião formada, se a gente não souber ler, entender do assunto, não se informar, a gente vai cair na onda daquelas frases construídas e passadas de geração em geração sem nenhuma observância de fundamento. Como, por exemplo, todo bandido bom é bandido morto, todo político é ladrão. Se a gente usar e propagar essas expressões, a gente não está sabendo refletir. E aí tem aqui do ladozinho um texto que diz: bullying não é frescura, depressão não é frescura, ansiedade não é frescura. Por que começou assim? Porque é natural que a grande massa acredite que bullying é frescura, que depressão é frescura, beleza? Que ansiedade seja frescura. E para a gente evitar, a gente precisa conhecer, não é? Senão a gente corre o risco de pensar como a massa pensa. Fazer tratamento com medicação não é sinal de fraqueza. Fazer tratamento com psicólogo, psiquiatra não é coisa de gente louca, não é. Pelo contrário, de gente inteligente que quer prevenir. Loucura mesmo é viver em uma sociedade onde as pessoas lamentam tragédias, mas... Aí tem as reticências, né? Eu lamento tragédia, mas eu não faço nada. Tá aí a reticência. A Luana tá olhando aí como é que vai ser as reticências. Porque as reticências, esses 3 pontinhos aí, é justamente para indicar que ainda fica algo a ser dito no pensamento. Isso. Segue o fluxo, o fluxo ainda vai seguir. E esse maso, filho, o que é que vem depois? Lamentação, choramingação, reclames, não é? Mas o que era para ter sido feito antes, não foi feito. A saúde mental é coisa de todos. Todo o estigma provém do medo do desconhecido. E sendo estas doenças de um órgão tão complexo como é o cérebro, que não é visível aos olhos de todos, origina-se a falta de conhecimento e compreensão pela população em geral. O estigma da doença mental repercute-se de forma nociva nos próprios doentes, retardando e impedindo-os de procurar os cuidados de saúde adequados. As doenças mentais devem ser encaradas do mesmo modo como se olha para as doenças físicas. Tu não está com uma diarreazinha, uma dor de cabeça? Tu não vai tratar uma gripe? Pois é, do mesmo jeito é a depressão. Tal como as doenças do coração, do pulmão. Sabe-se que muitas doenças mentais têm causas definidas, que requerem cuidados e tratamento. As doenças mentais tratam-se. Quando os cuidados e o tratamento são prestados, é de se esperar uma melhora, uma melhoria, ou recuperação definitiva.
E eu tenho casos de pessoas na minha família que passaram e passam por esse problema. Mas quando o comportamento medicamentoso, o uso dos medicamentos é feito de forma regular, né? Quando tudo é feito conforme a orientação médica, a pessoa vive para o resto da vida com esse problema, sem grandes complicações. Agora, se ela vivenciar o não tratamento, se ela vivenciar um ambiente agressivo, preconceituoso, um ambiente de incompreensão, de antipatia, não vai funcionar. Se até os ditos normais adoecem, quando dirá aqueles que já têm propensão a esse problema. Já já eu vou mostrar uma imagem que chama-se Síndrome de Burnout, né? Eu já passei por ela. Os cientistas comprovam que há 3 profissões que pode facilmente ser acometido pela síndrome de Burnout, que é os policiais, os médicos e os professores. Porque aquele alto grau de comprometimento na profissão, aquele alto grau de agitação na profissão pode trazer sintomas dessa síndrome. Com sua mente em paz, você pode mais. Cuide da sua saúde mental. Gostei. É coisa de todos. Segundo o texto, o estigma a doenças mentais junto à sociedade é justificado por qual motivo? Lembrando, galerinha, que estigma é preconceito. É sentimento não tão bom. E onde é que nós temos aí a justificação desses estigmas? Pelo medo que as pessoas nutrem de doentes mentais, é por esse motivo? Pelo desconhecimento sobre o cérebro, uma vez que o órgão não é visível, não, claro que pode ser visível sim, né? Pelo fato de o cérebro ser um órgão complexo, ou pela falta de conhecimento e compreensão por parte da população em geral? Aí, até a Livramento está querendo marcar essa letra aí. Eu também estou querendo marcar, eu não sei o gabarito. Mas eu acredito que esses preconceitos, eles têm origem, ele tem justificativa aí, na falta de conhecimento da sociedade. Vamos ver a 8, depois a gente dá um clique aí. Segundo o texto, são consequências desses estigmas relacionados às doenças mentais. Como assim, Rufino? Consequência, o que é que vai ser produzido se eu continuar sendo preconceituoso diante desse problema social? Isolamento e medo de conviver com as pessoas? Opa, parece que essa é uma das consequências, não é? Vamos ver as outras. Falta de conhecimento e compreensão pela população em geral. É a própria causa, né, não? A falta de conhecimento e não a consequência. Retardar e impedir pacientes de buscar ajuda profissional? Ah, também pode ser, professor. É uma das consequências, porque se eu vivencio demais esse estigma, as pessoas já vão pensar mal de mim, então eu evito até dizer que estou com um problema, então eu retardo procurar ajuda. É mesmo, pode ser. Estigma e repercussão nociva aos próprios doentes. Aí já é, vamos dizer assim, a repercussão nociva aos próprios doentes. É, mas não chega a tanto, né? Em se tratando do texto, não chega a tanto. Então, nós ali na 8, nós estamos entre letra C e letra A, mas a letra C está bem forte, né? Segundo a estrutura dos textos argumentativos e segundo o terceiro parágrafo do texto, são para... Segundo a estrutura dos textos argumentativos, segundo e terceiro parágrafo... Ah, entendi. Para que serve o segundo e terceiro parágrafo? Defender a tese com uso de argumento. Isso, eu marcaria A. Mas vamos ver os outros? Defender os argumentos com fatos. Eu defendo a tese, os argumentos em si é que são os fatos. Citar exemplos do problema que está sendo discutido. É só uma maneira específica. A A está mais ampla. Apresentar uma proposta. Não, apresentar a proposta não é no terceiro, no segundo e terceiro. É no último.
Vamos dar os cliques aí para ver como é que a gente saiu aí na compreensão dessas questões. Olha aí, falta de conhecimento e compreensão por parte da população. Nós achamos que foi esse gabarito aí mesmo. Nós ficamos em dúvida da zona na 8, né? Mas a gente está muito assim tendencioso a querer marcar C. Acertamos, é a C mesmo. É a grande e maior consequência, segundo o texto. E aí, a outra é de estrutura. É onde é que eu vou colocar os argumentos, não é? Eu vou colocar no segundo e terceiro parágrafo. E lá eu vou fazer o quê? No segundo e terceiro? Defender a tese. Usando, aí sim, um fato, usando um exemplo. Tu viu eu disse, né? Eu usei filmes, né? Eu citei que a causa de alguns dos estigmas relacionados aos problemas de saúde mental eram os filmes que foram, ao longo da geração, passados para a gente como aquela figura monstruosa. Não é? A pessoa do louco foi passada para a gente como aquela figura maldosa, monstruosa, maldita. Então, cara, um artigo de opinião é um texto dissertativo que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, todo mundo sabe disso. O Enem veio com nova nomenclatura, chamar isso de tese, de argumentos e de proposta interventiva. Nós chamamos isso aí, pessoal, de macropartes. Aí dentro de cada um deles tem as micropartes do texto, que eu uso demais isso nas minhas aulas de revisão por aí afora. Inclusive, convido a todos. Parnaíba, estou chegando, beleza? Domingo, nós vamos estar aí no nosso litoral, Pedra do Sal, beleza, pessoal? A cidade de Parnaíba. Olha aí a síndrome do esgotamento mental e físico, que desemboca em agressividade, chamada de síndrome de Burnout. Paralelamente, aqueles que sofrem de uma doença mental escondem-se frequentemente atrás de uma máscara, quando se candidatam a novos empregos, por exemplo. A pergunta, se já tiveram um burnout, respondem que não. Se um patrão lhes pergunta a razão de uma falta mais prolongada, respondem que foi uma viagem. Se tem problemas com uma nova medicação, explicam ser um tratamento para a diabetes ou para as enxaquecas. Esta necessidade resulta do receio de ser rejeitado e desvalorizado devido a uma doença que não é compreendida, que é a síndrome do esgotamento, que desemboca em comportamentos um tanto terríveis, né? E deve ser tratado, pessoal. Mas ninguém vai chegar no emprego, olha, eu estou com síndrome de Burnout. Não vai. Porque ele não vai ser aceito. Beleza? Ele não vai ser benquisto mais. Pelo contrário, ali já é motivo para, a partir daquela declaração, já se preparar a demissão dele. Infelizmente. Não é? E aí, para finalizar nossa aula, a gente propõe essas últimas questões e as demais você usem para casa. O parágrafo lido trata basicamente sobre o quê? Como os doentes mentais se autodefinem diante dos familiares, nem diante dos familiares eles se autodefinem. Como doentes, né? Eles podem se autodefinir como bons, não, tá tudo bem. Como os pacientes mentais escondem a doença de seus médicos? Não, de seus médicos não. Aí o médico, graças a Deus, é alguém de confiança no consultório. É só eles dois, ele está ali para desabafar. Como pessoas com problemas relacionados à saúde mental escondem a doença no ambiente de trabalho? Aí sim, o texto todo vem falando do ambiente de trabalho. Falta de tolerância da sociedade com pessoas que sofrem de problemas relacionados à saúde mental. Beleza, pode até a sociedade não ter tolerância, mas ali especificamente no texto não era a sociedade, era o patrão. A atitude de esconder a doença no ambiente de trabalho, segundo o artigo de opinião, é devido a quê? Qual é a causa de eu esconder? Fácil, professor.
ao medo de ser rejeitado e desvalorizado profissionalmente. Beleza, eu já marcaria a letra A de cara. Mas como eu não sou atirador, eu vou analisar as outras. A doença não ser compreendida pela sociedade de maneira geral. Beleza, mas aqui não é a doença que fica em foco. Quem fica em foco é a pessoa do Rufino, é a pessoa do doente, não é a doença. Ao receio de perder a credibilidade, que pode lhe custar o próprio emprego. Parece que agora foi uma confusão. Beleza, eu escondo porque eu tenho receio de perder a credibilidade que pode lhe custar o próprio emprego. Ixi, a letra C também tá boa, tá? E tem ali a opção, todas estão corretas, né? Relacionadas. Vamos ver então aquela que eu quis jogar fora. A doença não se a verdade, a doença não é compreendida. Se eu chegar com a dor de barriga, se eu chegar com uma gripe, se eu chegar com a tontura, é facilmente compreendido. Mas se eu chegar dizendo que estou com síndrome de Morneau, não serei. A doença não é compreendida. Pronto, entendi. Então, realmente, a A está legal, a B está legal, a C está legal. Como eu tenho a opção de todas as anteriores relacionadas a isso, nós vamos marcar ela. Vamos dar um clique para ver. A primeira é a letra C, como eu já havia previsto. E a 11, viu, pessoal? Quando eu disse assim, ó, eu já marcaria de cara a letra A. A letra A tá show, mas só que a gente tem que ler as demais, que a gente não sabe o que é que tem por vir. Nós vamos perder a questão. Portanto, nós acertamos. Assim é o comportamento de vocês diante das questões de linguagem, pessoal. Não marquem de cara logo sem ler as outras, não marquem. Isso aí é tiro no pé, tá bom? Você vacila, isso aí em todo e qualquer lugar. Enem, concurso público, examezinho simples para um primeiro emprego. Quando o trabalho te faz mal, sua saúde mental é prejudicada, fique atento aos sinais, é mesmo? Então, por isso mesmo que você não tem que trabalhar, você tem que se divertir. Como assim? Faça do seu trabalho uma diversão. Meu amigo, cuidado para você não ir trabalhar somente por status, somente por dinheiro. Porque ser professor é um estilo de vida, né? Você tem que encarar todas as intempéries que vem no pacote. E assim é ser médico, assim é ser advogado, polícia, tradutor de libras, enfim. Tudo na vida tem seus pós e contras. E aí você não pode fazer do seu trabalho, não é? Porque é nele que você está inserido toda a vida, né? Aí, claro, no dia em que você não se encontra mais com aquilo que desenvolve, quem tem que resolver é você. Não adianta jogar pedra no mundo, no sol, na lua, nas pessoas. Te vira. Não está se encontrando? Vá buscar outra coisa. Esse é o comportamento de quem é sniper, de quem é maduro mesmo. Porque, meu amigo, se o trabalho não está mais lhe fazendo feliz, olha o tanto de sintoma aí, ó. Mudanças de humor, você se isola, se irrita fácil, não se concentra, lapsos de memória. E prejudica, cara, já pensou? Eu ser um professor relapso e chegar na sala de aula todo dia e jogar os cachorros nos meus alunos, por conta de eu não estar bem na minha profissão, ou por conta de eu ter problemas em casa. Olha o mal que eu vou fazer a tanta gente que depende da execução daquele meu serviço. Já pensou um motorista ir dirigir, pé da vida, querendo morrer e matar todos? Não ia dar certo. Não é, pessoal? Ninguém tem culpa dos seus traumas anteriores. É preciso você encontrar-se na relação aí sua com o mundo, com Deus, com as pessoas e com sua profissão. Nossa aula chegou ao fim, eu não percebi. Nós trabalhamos aí esse assunto que eu acredito ser muito pertinente no universo dos artigos de opinião, beleza? Vocês ficam aí com a nossa última aula da tarde e logo em seguida iniciar o turno da noite. Para mim foi uma satisfação tremenda ficar aqui com vocês. Bye, bye! Que Deus proteja a todos e até o nosso próximo encontro. Fui!